Mais uma questãozinha da UFSC que tem a ver com as matérias trabalhadas ao longo do ano por nós, e para a gente ir se familiarizando com o estilo. Afinal, hoje a gente só fez discursivas e fiz questões, né, que lembram questões da UFSC. Vamos fazer uma questão do ano passado, então, 2014 na verdade, né, no retrasado. Questão 26. Epagre confirma registro de neve em Palhoça. Houve registro do fenômeno também em Rancho Queimado, Alfredo Wagner e Angelina, em Florianópolis. Os morros da região do Cambirela, em Palhoça, amanheceram com paisagem europeia nesta terça-feira. A neve que caiu na cidade pintou o topo de branco e chamou a atenção dos moradores. Esta notícia, publicada no Clique MBS, Diário Catarinense, 23 de setembro de 2013, registra um evento que não ocorria há mais de 29 anos na região e que transformou a paisagem do Cambirela em um belíssimo cartão postal. Aí tem uma fotinho lá dos morros do Cambirela nevados. Neve é um fenômeno meteorológico em que ocorre a precipitação de flocos formados por pequenos cristais de gelo, ou seja, água na fase sólida. Ele mostra do lado da fotinho, que é útil, ele mostra o diagrama de fases. Diagrama de fases da maioria das substâncias ou substância com dilatação anômala? Anômala, né? Porque a maioria das substâncias, essa curva aqui deveria continuar para cá, né? O fato dessa curva, a curva da fusão que separa sólido e líquido, daí do lado esquerdo, faz um chifrinho do bem. Isso aqui é dilatação anômala, é o diagrama da água, certamente, que ele colocou aí para gente. Com base no diagrama de fase da água apresentado e nas mudanças de fase da água, assinale as proposições corretas. Então, tu vê, né, cara, uma questão absolutamente teórica, como a UFSC gosta, sobre diagrama de fases. Vamos ver se nós ainda lembramos dos detalhes para matar essa questão. Olha que delícia, até 64. 01. É fato que na pressão de 1 atm, a água atinge a densidade máxima a 4 graus Celsius. E, à medida que sua temperatura se aproxima de 0 graus Celsius, sua densidade diminui. Este fato é consequência das ligações, pontes de hidrogênio que surgem entre as moléculas de água, causando um aumento dos espaços entre as moléculas. Qual é a temperatura onde a água atinge máxima densidade? 4 graus Celsius, essa parte está absolutamente verdadeira. A água mais densa é a 4 graus. Quer dizer que a água abaixo de 4 se dilata. Água acima de 4 se dilata. Portanto, qual é a temperatura das profundezas abissais no oceano? 4. Fossas marianas, 5 km de profundidade, 4 graus. Tudo bem até aqui? A densidade máxima da água é 4 graus. Qual é a explicação, cara? Se quando eu aumento a temperatura, a vibração da molécula aumenta, né? Como é que eu pego água que está a 4, levo para a água a 0? A vibração da molécula diminui, né? Por que a água dilata? A única explicação para a água dilatar é que quando a temperatura diminui, as pontes de hidrogênio perdem força. E são as pontes de hidrogênio que ligam as moléculas de água umas às outras. Já que as pontes de hidrogênio perdem força, as moléculas se afastam um pouco umas das outras. É daí a justificativa da densidade da água mudar. Eu não devo ter justificado para vocês por que isso acontece. Geralmente a química, né, comenta mais das pontes de hidrogênio, mas não custa a gente reforçar essa ideia agora então. Sim, é verdadeira a ideia. O que faz a água ter máxima densidade a 4 graus é porque a 4 graus as pontes de hidrogênio estão com maior intensidade, atraindo as moléculas uma para próximas das outras e deixando espaço entre as moléculas mínimo. Quando eu aumento ou diminuo a temperatura, a relação entre a agitação molecular e as pontes de hidrogênio faz com que as moléculas se afastem e, portanto, a densidade diminui. Por incrível que pareça, estava tudo correto. É fato que a uma atmosfera a água atinge máxima densidade a 4 graus. Okay? À medida que sua temperatura se aproxima de 0, sua densidade diminui, por isso que o gelo boia. Este fato é consequência das ligações pontes de hidrogênio que surgem entre as moléculas de água, causando um aumento dos espaços entre as moléculas. Agora, lendo uma segunda vez, eu já estou achando que não, porque as ligações não surgem, as ligações já estão ali. O fato de ter afastado as moléculas é porque a ponte de hidrogênio perde intensidade e não surge. Então tu vê, eu vou de falso só pela
que surgem entre as moléculas de água, não, não. As pontes de hidrogênio elas já existiam a 0, a 4, a 100 graus. Chega a 100 graus, a agitação das moléculas é muito maior do que a força das pontes de hidrogênio. Por isso que as moléculas se separam umas das outras e vão para o estado gasoso. Portanto, as pontes de hidrogênio são a explicação para a mudança de densidade, mas não dizer que surge. Ponte de hidrogênio, ela está ligando as moléculas. Se a ponte de hidrogênio surgiu, deveria aproximar as moléculas e não afastá-las. Então, a explicação correta é: este fato é a consequência das ligações ponte de hidrogênio, que enfraquecem entre as moléculas de água, causando um aumento dos espaços entre as moléculas, e não que surge. Então, porra, que questão perigosa. 02. No ponto PT, ele chamou esse ponto aqui de PT, ó, ponto triplo. No ponto PT, que no diagrama de fase representa o ponto triplo, é possível encontrar a substância em uma das 3 fases da matéria de cada vez. Ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso? Não, né? Os 3 ao mesmo tempo, né? Tu encontra estado sólido, líquido e gasoso concomitantemente. Não é hora um, hora outro. Ele disse que é possível encontrar substância em uma das 3 fases da matéria de cada vez. Uma hora tu vai ver ela toda sólida, uma hora toda líquida e uma hora é ponto triplo, porque as 3 fases coexistem. 04. Quando uma substância no estado gasoso é liquefeita, somente com o aumento da pressão, ela é classificada como vapor. Está no estado líquido, eu espremi e foi para o estado... Está no estado gasoso, eu espremi e foi para o estado líquido. Era estado líquido, era estado de vapor ou estado de gás? Vamos ver. Quem separa o estado gasoso em vapor ou gás é essa temperatura, esse ponto chamado de ponto crítico, que está relacionado com a temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, o estado gasoso é chamado de gás. Abaixo da temperatura crítica, o estado gasoso é chamado de vapor. E no estado gasoso, chamado gás, por mais que tu aumente a pressão, se tu não diminuir a temperatura, nunca vai para o estado líquido. Se o estado gasoso é transformado em estado líquido só com o aumento de pressão sem mexer na temperatura, é porque estava no estado de vapor. Quando uma substância no estado gasoso é feita somente com o aumento da pressão, ela é classificada como vapor. Exatamente assim que a gente chama. 08. O processo de vaporização da água, passagem da fase líquida para a fase sólida. O processo de vaporização da água, passagem da fase líquida para a fase sólida. Isso é solidificação, né? Vaporização é tornar vapor. Errou. Pode ocorrer de 3 maneiras: evaporação, lento; ebulição, muito rápido; calefação, rápido. Ebulição é rápida, calefação é que é muito rápida. Segundo erro. Mas já começou errado porque disse que a vaporização é do líquido para o sólido. Ah, para, meu. Tá todo tu. 16. A curva de fusão, solidificação, essa aqui, né? A curva de fusão ou solidificação indica que, à medida que aumentamos a pressão sobre a substância água durante a mudança de fase, a temperatura de fusão ou solidificação diminui. Deixa eu ver. Para esta pressão aqui, era essa
variação de temperatura? Posso, mas né, isso que ele falou é sublimação. Eu concordo. 64. A sensação de frio é maior quando a neve derrete do que quando ela se forma. Isto é explicado pelo fato de que a fusão é uma reação exotérmica, enquanto que a solidificação é uma reação endotérmica. Fusão. Para fundir, eu tenho que receber calor, né? Então é uma reação endotérmica. Concorda comigo? Eu estou sólido, sou gelo. Se eu derreti é porque eu recebi calor do ambiente, né? E quando eu recebo calor do ambiente é endo, né? Concorda comigo? Cuidado aí, o cara vê um pedaço de gelo, depois vê a água derretida, ele pensa, a água esquentou. Realmente a água esquentou, mas ela não liberou calor para esquentar, ela recebeu calor para esquentar, né? Cuidado com isso, hein? Então, perigoso. A fusão é exotérmica. Quando o gelo derrete, ele absorve calor, ele não elimina calor. Se ele é gelo, geladão e perde calor, ele fica mais gelado ainda, né? Concorda comigo? Bem delicado isso. Eu lembro que para não errar a reação exotérmica, eu tenho que pensar um monte. Quando eu tenho vapor indo para o estado líquido, aí sim eu liberei o calor, né? Quando eu tenho água indo para o estado sólido, eu liberei calor, aí sim é exo. Mas aí ficou gelado, por isso que é exo, porque eu liberei o calor que eu tinha e eu fiquei gelado, certo? Então perigoso, ele mexeu já nesse vespeiro. Claro que tinha que estar errado, né? Porque 72 está correta, essa tem que estar errada para ter mais alguma correta. Então, falso. Ficamos com 20 mais 32, 52. A dica mais preciosa ainda é: não arrisque. Não arrisque. Está com dúvida? Ficou indeciso? Não arrisque. Tem os gabaritos aqui também? Eu gosto da coletinha às vezes, porque um item ou outro eu posso acabar não concordando ou cometer um engano, né? E aí vale a pena a gente voltar atrás. Essa questão, particularmente, eu estou bem seguro. Tem duas questões dos últimos anos que eu não concordo com o gabarito, mas eu sei quais são. Show de bola. Então, cara, olha, tens que gastar estas nossas últimas semanas, essas últimas 3 semanas aí, dar um gás, fazer tudo o que tu puder da UFSC, porque vai aumentar enormemente a tua chance de sucesso.